Bom dia, tudo bem, meninas? Hoje eu vim passar para falar um pouquinho sobre. Eu acordei sobre amanhã, né? E começar o dia bem com você. Eu sei que ontem foi sábado, né? Todos sabemos. E muitas das vezes o que a gente faz, ó. E hoje, com certeza, se você fez isso ontem, você não está bem. Por quê? Porque você pertence ao papai. E quando a gente faz algo que foge daquilo que ele tem pra gente, a gente se sente mal, mesmo sem saber por quê. Era assim que eu me sentia, né? Então, eu creio que não é só eu. Então, se não for só eu, depois você comenta comigo. Se você não quiser deixar seu comentário embaixo, você fala lá no meu direct. Mas eu sei que quando eu chegava na segunda-feira, eu tava mal. Aí tava vazia, eu tava mais vazia do que quando tinha começado o final de semana, né? E a gente não entende por quê. A gente se sente mal, às vezes a gente faz coisas que a gente não faria se tivesse sem a bebida. E aí isso nos traz constrangimento, né? É verdade, muito constrangimento. E às vezes a gente não sabe por quê, porque ninguém nos condenou, né? Ninguém falou, porque muitos estavam junto com a gente, então ninguém falou, você não pode fazer isso, ninguém fala isso com a gente. Mas como nós somos filhas do papai, o espírito dele tá em nós, então ele fala com a gente, esse não é o ambiente que eu tenho pra você. Aí a gente fala, nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Aí você vê aquele lugar sujo, sabe? Aquele lugar fedendo a álcool, a xixi. E aí a gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Mas permanece ali. Eu tô rindo pra não chorar, né? Porque a gente faz isso. E aí quando eu comecei a ouvir esse louvor de manhã, quando veio na minha cabeça, e eu fui parar para ler a letra dele, que eu sei um trecho. E aí o Senhor me fez lembrar da passagem dessa mulher que fica em Lucas 7:37, a partir do 37, que fala de uma mulher, a Bíblia relata que era uma mulher pecadora, e ela sabia que Jesus iria estar fazendo uma refeição na casa de um fariseu, que era outro pecador. Se você for ler o porquê do fariseu, né? E aí, essa mulher, ela entrou e ela se derramou nos pés de Jesus. A versão de Mateus fala, 26:6, se eu não me engano, que ela derramou o óleo, ela pegou o vaso de alabastro e derramou o óleo de iguaria, no caso, um óleo possivelmente caro naquela época, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas ela não relata que ela era pecadora. Mas em Lucas 7:37, a partir do 37, já fala que ela era uma pecadora. Não cita o nome dela, mas diz que ela era uma pecadora e que ela se derramou aos pés de Jesus, e ela enxugou, lavou os pés dele, enxugou os pés dele com cabelo. Eu creio que era um ato de muita honra naquela época, né? Seria mais ou menos a mesma coisa se a gente fosse fazer hoje, né? Parar para lavar os pés de alguém, para demonstrar honra, né? Às vezes a gente não faz isso nem pelos nossos pais. Pega a dica. Para mim também serve. E aí, essa mulher, ela fez esse ato de honra, de reconhecimento que Jesus, ele era importantíssimo na vida dela. Porque às vezes a gente se aproxima de Jesus e a gente acha que ele não nos conhece, né? Mas Jesus, ele sabe exatamente quem somos, e ele sabe exatamente o que nós fizemos no dia de ontem, e o que a gente vai fazer amanhã, e o que a gente vai fazer no decorrer do dia hoje. E mesmo alguns demonstrando desconforto por aquela mulher fazer aquele ato, sabendo talvez do caráter dela diante da sociedade, Jesus, ele não se absteve de receber o carinho dela. Ai, gente, como que isso é lindo! Como que ele não abriu mão dela? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, essa pessoa não merece estar diante dele. Não, merece sim, porque ele nunca lança fora ninguém. Naná chegou aqui. Tá trancada a porta. Nós não tem pente, não? Casa? Então tá bom. Aí, como eu tava falando com vocês, mesmo alguns demonstrando que essa mulher, ela era pecadora, Jesus não deixou de receber esse carinho dela. E é esse ponto que eu quero trazer pra gente hoje, porque
Normalmente no domingo a gente já vai acalmando, né? Mas na sexta e sábado é os dias que, sabe aquela palavrinha é o Dia Internacional das Armações? Então, aí a gente faz tudo que a gente quer, que a gente sabe lá no nosso íntimo que não era para fazer. E aí a gente se constrange, a gente vai adiando o tempo de estar com Jesus, de estar indo diante dele e demonstrando o nosso carinho, talvez de querer conhecê-lo mais, por conta das coisas que fizemos ontem. Mas o ontem já foi, o que conta é o que nós vamos fazer hoje e amanhã. Planejar o hoje para amanhã ser a consequência do hoje. Acho que é isso. Vamos fazer hoje para que amanhã seja consequência do hoje. Que seja diferente do que a gente vinha fazendo. E essa é a palavra que eu quero deixar pra gente. Porque Jesus, ele nunca vai se afastar da gente quando nós recorremos a ele. Sabendo que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós deixamos de seguir com as nossas atitudes, porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou de Jesus. Mas ele fala na palavra dele que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Ele não fala assim, o que quiser vir após mim, vem continuar fazendo. Não, ele vai começar a nos ensinar a negar a nós mesmos a fazer aquilo que nós fazíamos antes. E isso tudo nos afasta dele. Porque ele nos condena? Não. Porque isso nos constrange a ponto de não querermos estar junto dele. Nós queremos estar com Jesus, conhecer Jesus, ir à igreja, ouvir ele falando. Mas muitas das vezes a gente pensa assim, não, mas eu fiz isso, aquilo ontem. E aí ele não tem coerência eu estar indo hoje e à igreja hoje. Não. Jesus não está se importando com o que você fez. Ele quer saber o que você está disposto a fazer por ele a partir de agora. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. E o louvor é esse. Que vocês ouviram no fundo. E que independente do que você fez ou deixou de fazer, que você possa, assim como eu tenho buscado ser essa mulher, que a gente possa nos derramar aos pés dele. Reconhecer que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele nos ama independente do que vamos ou não fazermos, e que possamos buscar ele sim, porque é ele que vai transformar o nosso caráter. Que você tenha a oportunidade de viver esse louvor. E essa palavra que fica em Lucas 7:37, mas o versículo que eu quero deixar esse aqui, ó. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esse unguento que eu falei possivelmente era algo caro da época. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava os pés, e ungia-los com o unguento. Aqui fala que ela ungiu os pés, e em Mateus fala que ela derramou sobre a cabeça de Jesus o unguento, o óleo, né? Eu creio que é um óleo. Então, se você não também quiser saber, você dá uma pesquisada no Google, que ele ajuda a gente pra caramba. Se não, você pergunta o pastor, né, Ana? Ainda perguntar o pastor. Pode perguntar os dois também, né? Pergunta seu pastor. E é isso. Que Deus possa falar ao seu coração nesse domingo, né? Passa 4 minutos. Eles gostam, vocês vão ouvir tudo. Não? Eles vão ver depois. E esse é o louvor que eu quero deixar para vocês, que é: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés.
E ele sempre recebe, porque ele não nos olha pelo pecado que cometemos. Ele nos olha exatamente como ele nos formou. Amém? Um beijo, fica na paz, um excelente domingo para você e para sua família. Tia, por que você não tá tão branca aqui? É porque dá um reflexo aí, né? A gente às vezes fica branca, às vezes fica morena, fica com a pele limpa, fica com a pele de verdade, né? Aqui, ó, como fica limpinha aí, você afasta e aí... Beijo, gente. Fica na paz. Manda um beijinho.